Cuidado com o que você fala. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live aqui na hora do almoço. Hoje a gente vai falar aqui sobre comunicação, vamos falar sobre linguagem. E uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, deixando nos comentários aqui nas publicações, pessoas que me mandam inbox, e-mail, YouTube, essas redes sociais todas, que é a forma como que as pessoas estão falando, se comunicando, né? Que é a linguagem, né? Então, assim, pessoas que falam, por exemplo, minha vida está uma luta, é uma batalha no meu trabalho, é uma batalha com meus paradigmas, tá tudo muito duro, tá tudo muito difícil, tá difícil de ganhar dinheiro, tô na luta, tem que matar um leão por dia, é mais o que, né? Minha batalha, estou lutando com as minhas crenças, estou lutando com a minha realidade. Nossa, eu quero falar com vocês sobre a importância de você entender sobre a linguagem e principalmente o que sai da sua boca. Porque quando a gente fala o que sai da boca, pode parecer que a palavra apenas saiu da boca. Mas ela apenas não saiu da boca, não. Ela sai de um sistema muito complexo que a gente vai, enfim, conversar um pouco aqui sobre isso nessa live agora na hora do almoço. Vou pedir para quem estiver chegando na área aí, manda no aviãozinho, chama aí 2 amigos, 3 amigos, para a gente ter um conteúdo aqui bem legal. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. A Cacau tá aqui, a Lê, deixa eu ver, Lucas, o Wallace, Gabriela, bom demais, né? Quando a gente fala de comunicação, pessoal, vamos clarear aqui algumas coisas, né? A boca fala que o coração está cheio, muito bom, o Anderson, né? Muito bom. Olha só, por que é importante entender essa parte do que você anda falando sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida, sobre a realidade, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre qualquer coisa que seja, o que você anda falando mesmo, tá? E também o que você ouve, o que você escuta outras pessoas falando, tá? Aqui a gente pode falar, pode ser na TV, pode ser na novela que você assiste, pode ser num programa, de repente que passa num desses aplicativos de assinatura que você assiste, programa de jornal, seja lá o que for, tá? Seja lá o que for. Muito importante, o que você comunica e o que você vê os outros comunicando. Existe uma linguagem no universo, tá? A linguagem do universo é a linguagem do sim. Então, tudo que nós estamos comunicando para o universo se entende como sim, se entende como verdade, se entende como verídico dentro da sua realidade, tá? Dentro do que você acredita que seja realidade. Então o universo ele sempre entende o sim, tá? A gente vai entrar aqui num aspecto da própria energia mesmo em si, sabe? A palavra em si, que sai de nós, que sai da minha boca, que sai da sua boca, que sai da sua língua e tal, uma palavra ela tem o poder de tirar uma pessoa da depressão, como também tem a possibilidade de desencadear uma guerra, certo? Ela tem o poder de explodir bombas, de matar dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas até. Uma palavra, tá? Uma palavra. Né? A palavra de alguém, né? O poder que a palavra em si tem, né? Mas quando a gente fala de energia, é importante você compreender que a palavra também que sai da sua boca, ela sai em forma, né? Você não sai igual no desenho animado, né? Que você via, de repente, um personagem cantando lá e aparecia as letrinhas ali voando e tal, né? Ou o símbolo representativo de uma nota musical, tipo, saindo da boca da pessoa. Não é bem assim, né, que sai, tá? Mas, sempre que a gente está falando, a nossa voz, se você colocar a mão na frente da sua boca, você percebe que tem um ar que sai, certo? De frente da sua boca. O próprio som que sai das nossas cordas vocais, para que a gente possa ouvir, o som ele vai penetrando o tempo e o espaço, correto? E essa penetração do tempo e o espaço, nosso ouvido, né, o tímpanos e tal, aquela parada toda que tem ali dentro, consegue sentir essas vibrações para que o nosso cérebro possa, de certa maneira, decodificar o que significa aquele som. Por isso que tem estilos musicais, tem voz, até que você tem como que eu posso dizer? Uma vontade maior de ouvir. Tem pessoas que às vezes você fala, nossa, que voz insuportante, não gosta daquele cantor, não gosta daquele estilo musical, até por conta aí a gente pode começar a falar das memórias e tal. É algo que eu vou entrar um pouquinho mais para frente aqui com vocês, tá? Mas, então o nosso cérebro, ele tá, a todo momento, ele está
recebendo também de fora, tá? Essas informações, o que você fala, o que você ouve as pessoas falando, mas também no aspecto energético da coisa, que eu não quero me aprofundar muito aqui nesse aspecto energético, aqui de falar da física quântica, essas paradas todas, que nem é bem a intenção aqui dessa live, tá? Mas você entender que quando você fala, você está jogando algum campo de energia em alguma frequência para o universo e que isso vai estar penetrando no tempo e no espaço. Que fique bem claro isso. Então, a nossa fala em si, ela está mandando uma mensagem para o universo. Tudo que a gente está falando. Mas não apenas o que a gente está falando. Claro que tem o que a gente pensa, tem o que a gente sente, tem, enfim, as nossas emoções, que é um dos pontos que nós vamos começar a nos aprofundar agora. Mas aí que tá. Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal, até agora? Tá complexo? Tá papo de louco? Tá tranquilão? Como que tá aí para vocês, né? Um abraço aqui para Clau, Luzes da Floresta, nossa aluna, a Virgínia também, nossa aluna também do portal. Que legal que vocês estão aqui, hein? Vamos lá. Quero saber primeiro se está fazendo sentido, né, Tiago? Só bota aí, #faz, né? Para saber se está fazendo sentido isso que eu estou conversando aqui com vocês. Só que agora que eu vou começar a entrar na importância da comunicação que você tem utilizado ou que você talvez não tenha passado a utilizar na sua vida, né? Eu estou achando que não está fazendo sentido, porque o pessoal não comentou aqui, talvez eu não esteja comunicando tão bem aqui, né, com vocês, né? Mas olha só, tem uma das coisas que em poucos minutos, talvez poucos segundos, conversando com alguém ou lendo o que uma pessoa escreveu, é possível compreender como que está se passando a vida dela e como que está as crenças dela e a realidade daquela pessoa. Em poucos minutos, poucos segundos, simplesmente pelo que ela está escrevendo. E aí quando a gente fala do que a pessoa está escrevendo, a pessoa não escreve apenas a partir de palavras. Nós escrevemos a partir das nossas representações internas. E quando a gente fala de representações internas, aí que o buraco é mais embaixo, né? No dito popular aí, né? Por quê? Vamos pegar aqui alguns aspectos, tá? Nós temos, basicamente, 3 tipos de comunicação, né? A gente tem a comunicação que a gente utiliza com as palavras, que a gente coloca nas experiências, certo? Então, você pode, por exemplo, ter uma experiência de ter ido num parque de diversão. 2 pessoas podem ter ido num parque de diversão. Uma ter falado que foi terrível e outra ter falado que foi fantástico, certo? Cada uma dessas palavras está expressando o significado que cada uma das pessoas deu para aquela experiência que ela teve num parque de diversões. Por exemplo, de ver o mar, de ver a chuva, de ver dinheiro. Então, todos nós temos representações, interpretações da realidade de uma forma relativamente diferente, tá? E essas representações são baseadas nas nossas crenças. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente tem as palavras que a gente coloca nas experiências. A gente tem o nosso tom de voz que a gente coloca de acordo com o que a gente está falando, certo? Então, isso é uma coisa muito simples de se compreender, né? Você, sei lá, não sei se você já viu situações como essa, já vivenciou situações como essa, né? Às vezes um casal, uma família, às vezes em casa, sei lá, o clima tá meio estranho e os dois estão, tipo assim, sei lá, meio que discutindo e alguém fala, me deixa em paz! E tipo assim, isso passa a não ser condizente, né, congruente com o que aquela comunicação está querendo, do que a pessoa realmente está querendo, né? Porque, vamos imaginar, né, a palavra paz, ela sendo expressada dessa forma, ela não tem nada a ver com paz, certo? Então, muitas vezes, a gente tem a palavra, então a gente tem um tom do que a gente comunica também. Então, o tom do que a gente está comunicando, ele é até mais importante e amplo em relação à alteração da nossa realidade do que a própria palavra em si. Porque a pessoa ela pode falar, eu sou próspero, eu me sinto rico e tal, mas no fundo, não é isso que ela sente. O tom de voz dela
não expressa isso, entende? A palavra pode dizer uma coisa, mas a palavra ela é muito pouco perto da potência que tem realmente o nosso tom de voz, né? Aí para esclarecer, né, de acordo até com a programação neurolinguística, 7% são as palavras que você usa na experiência, cerca de 38% é o tom de voz que você utiliza na experiência e cerca de 55% é o seu corpo, é a linguagem corporal. Então, muito que se possa utilizar as palavras corretas e até o tom de voz correto, o que mais importa é a nossa modelagem, nosso comportamento, como que a gente utiliza o nosso corpo perante a nossa experiência, né? Essa experiência de vida, né? Nosso campo material aqui mesmo falando, né? Então, braço, cabeça, enfim, ombros, enfim, nosso corpo mesmo físico na parada. Só que aqui que eu quero abrir realmente a consideração, até foi por isso que eu quis fazer essa live, jogo rápido aqui na hora do almoço, né? Às vezes tem alguém que está almoçando e agora está com um prato de comida aí, sei lá, está dando uma mastigada e tá aqui vendo essa live, né? Eu imagino isso, pô, vou fazer uma live meio-dia, vai ter alguém lá almoçando ali, sei lá, fazendo uma comida lá e tá assistindo a live, né? Só que o ponto que eu quero trazer aqui, uma vez em que você sabe disso, é que eu até fiz a questão de anotar aqui, né? A nossa comunicação, ela não vem apenas das palavras que a gente está colocando na experiência, certo? Não vem apenas disso, mas ela vem das nossas crenças. E aí, é importante se entender o seguinte, palavras é uma linha de raciocínio que a gente vai numa sequência aqui agora, tá? Palavras carregam significados. Presta bem atenção nisso aqui para você ver onde que a gente vai chegar. Então, as palavras que você utiliza, ou que as pessoas têm utilizado, Thiago, está muito duro, está muito difícil, uma batalha, minha vida está uma luta, eu não consigo sair do mesmo lugar. Essa linguagem, essas palavras, elas estão representando significados, estão carregando significados. Significados carregam emoções. Então, assim, tudo que a gente cria um determinado significado, ele está associado a emoções. Isso daqui que eu estou compartilhando com vocês, especificamente esse trecho aqui agora, tá? É um trecho de que eu aprendi lá presencialmente com o Tony Robbins, estudando presencialmente com ele algumas vezes, tá? É uma das estruturas que eu, inclusive, costumo trazer para as imersões presenciais, essa parte da comunicação, que é uma parte muito importante na alteração da sua realidade. Muito importante mesmo. Porque a pessoa ela pode ganhar estratégia para poder fazer mais dinheiro, ela pode receber estratégia de venda, de marketing digital, de investimento, seja lá o que for de estratégia para ela aplicar, mas se ela não conseguir alterar a comunicação interna que ela tem com ela mesma e, claro, também a comunicação externa que ela vai ter com o mundo, ela não consegue alterar a realidade dela. Por isso que é muito fácil você ver gente muito frustrada. Por exemplo, aqui, marketing digital. Thiago, eu já fiz vários cursos, eu já fiz várias mentorias e tal, não consigo sair do lugar. Por quê? Muitas vezes receberam por conta de quê? Recebeu a parte estratégica, mas não recebeu a parte da mudança interior. Vai saber sobre investimento, ela vai saber sobre, talvez, sei lá, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre vender, sobre relacionamento, seja lá o que for, mas sem ela não alterar essa representação interna dela, ou seja, a tua autoimagem, tipo, seu self, ela não consegue alterar a realidade. Então, as palavras carregam significados. Os significados carregam emoções. E quando os significados carregam emoções, as nossas emoções, elas nos conduzem às nossas atitudes e aos nossos comportamentos. E isso é o que é mais importante de tudo. Então, se eu fosse fazer uma ligação direta, eu falaria que palavras, elas nos conduzem aos nossos comportamentos e ao que a gente faz. E é o que a gente deixa de fazer. Mais tarde, 8 horas, eu vou fazer uma live sobre procrastinação, tá? Vai ser lá no YouTube essa live sobre procrastinação.
E a gente vai ver também como que isso está associado, tá? Mas é importante você entender, então, quando uma pessoa, por exemplo, fala que a vida está uma batalha, a vida está uma luta, vamos supor que agora você imagina, pode não ser você que fale assim, tá? Mas vamos supor que você vê alguém falando isso, comunicando isso. Cara, minha vida está uma batalha. Você imagina a vida dessa pessoa fácil ou você imagina a vida dessa pessoa difícil, com suor, com dificuldade, com muitas vezes escassez, com problemas constantes? A expressão do rosto dessa pessoa, você imagina a expressão do rosto dessa pessoa feliz ou triste? Seja sincero. Uma pessoa que comunica, minha vida está uma batalha, minha vida está uma luta, meu emprego está uma luta, está difícil de fazer dinheiro, está difícil de ganhar dinheiro, está difícil de não sei o quê. Como que você imagina de verdade a vida dessa pessoa? Não pode não ser você, pode ser que você nem conheça a pessoa, tá? É o fulaninho de tal. Pronto, botamos até um nome aí para a pessoa, fulaninho de tal, ou ciclaninho de tal. Cara, você imagina, aqui, a Luz da Flórida falou, a vida é triste. Vocês que estão do outro lado, dê palavras, né, para complementar como que você imagina a vida dessa pessoa. Então, às vezes é uma vida triste, uma vida suada, às vezes é uma vida na escassez, na dificuldade. E isso tudo, nós que nem conhecemos a pessoa. Agora, você imagina a própria pessoa em si. A própria pessoa em si que tem essa comunicação. A própria pessoa em si que fala sobre isso, sente sobre isso, age em cima de acreditar nisso. Você consegue compreender que se quem está de fora interpreta uma coisa, imagina quem está de dentro, experimentando aquela realidade. Então, tudo que nós estamos falando verbalmente, no nosso tom de voz, olha, tom de voz, mudei meu tom de voz aqui agora, falar mais sereno, falar um pouco mais tranquilo, com uma risada na voz, isso altera a forma, inclusive, como você, que está aí do outro lado, que você se conecta com essa mensagem. E, principalmente, se as nossas palavras estão definindo as nossas emoções, estão definindo o nosso comportamento e os nossos hábitos, é muito importante agora que a gente entenda que o que nós estamos falando está pensando e sentindo e tal, enfim, os significados que a gente está colocando, está definindo o que a gente faz. E na maior parte das vezes, quiçá todas as vezes, a nossa vida e os resultados que a gente tem, seja financeiro, seja resultado no relacionamento, seja resultado no teu negócio, seja resultado nas tuas vendas, seja teu resultado em relação à felicidade, seja o resultado em relação ao trabalho que você tem ou o trabalho que você não tem, tudo isso é fruto da nossa comunicação. Então, resumidamente, eu posso dizer o seguinte: a qualidade da minha comunicação define a qualidade da minha vida. Caraca, hein? Virou chave aí? Quero saber se virou chave aí para alguém agora. Então, vamos lá. A qualidade da minha comunicação determina a qualidade da minha vida. E se eu quero melhorar a minha vida em algum aspecto que seja no aspecto financeiro, por exemplo, você dobrar os teus ganhos financeiros, triplicar, multiplicar por 10, tornar o seu ganho anual em ganho mensal. Se você quer, de repente, fazer o seu primeiro $1 milhão, se você quer, de repente, criar o teu próprio negócio, se você quer ter uma relação melhor consigo mesmo, ter mais clareza do que você quer na vida, ser uma pessoa que age, faz o que tem que fazer, prospera, uma pessoa que é feliz com a vida, é feliz em acordar, é feliz em produzir, é feliz no relacionamento, é feliz com a família, é feliz, se completa no trabalho que você tem, no que você faz no dia a dia. Todos esses objetivos, por mais que eles sejam amplos, a forma como eu estou colocando aqui, alguns não são objetivos, resultados específicos, né? Que também é bem importante a gente criar resultados específicos que a gente almeja resolver, resultados específicos, eles estão associados até à nossa própria psicocibernética, né? Assim, como que a gente consegue colocar o nosso cérebro para alcançar determinados objetivos, determinados resultados específicos, entende? É diferente a gente falar, eu quero, nesse mês, fazer mais dinheiro, eu quero, nesse mês,
ganhar mais dinheiro. R$ 1 é mais dinheiro, $1 é mais dinheiro, certo? €1 é mais dinheiro. É diferente a gente falar, esse mês eu quero ter um ganho líquido de R$ 50 mil, de $10 mil, de $50 mil, de $100 mil. Eu quero, dentro desse período desse ano, fazer R$ 1 milhão. Isso é uma linguagem mais específica. É muito diferente da gente simplesmente falar, quero fazer mais dinheiro, entende? E tudo isso que eu estou falando com você, que a qualidade da nossa vida determina a qualidade da nossa comunicação em si, ou seja, qualidade da nossa comunicação determina a qualidade das nossas vidas. E se eu quero alterar a minha vida, eu tenho que aprender a alterar a minha comunicação. Eu tenho que aprender a criar uma comunicação diferente. Mas quando eu digo de uma comunicação diferente, não é apenas das palavras que você vai utilizar, porque o ponto-chave da questão é de onde que vem a sua comunicação? Essa que é a pergunta principal. Tem chave aí, pessoal? Vamos lá, vamos clarear um pouco mais isso aqui. Eu quero saber se está fazendo sentido isso para você. Eu quero saber se faz, se está clareando aí. Então, se a qualidade da minha comunicação determina a qualidade do meu resultado de vida, o meu resultado de negócio, o meu resultado de vendas, o meu resultado do meu relacionamento, o meu resultado em qualquer âmbito que seja, então eu tenho que mudar a minha comunicação, melhorar a minha comunicação. Só que aí que tá, a minha comunicação ela não está vindo das palavras. A minha comunicação ela está vindo do quê? Das minhas crenças. Então, nós, na maior parte das vezes, comunicamos verbalmente, no nosso tom de voz e no nosso corpo, o que nós acreditamos. Então, o que as pessoas acreditam, elas comunicam. Na maior parte das vezes. É isso que acontece. E aqui vem um ponto importante para conectar lá com o começo aqui dessa live, que eu falei, então, se a pessoa ela comunica, minha vida está uma batalha, de onde está vindo isso? Das palavras que ela está utilizando? Não. Está vindo aonde? Do que ela acredita sobre a vida dela, que a vida dela é uma batalha, que tem que ser difícil, que tem que ser duro, que tem que ser suado. Está uma escassez tremenda, está tudo muito caro. De onde está vindo isso? Isso não está vindo das palavras, está vindo do que ela acredita sobre a vida. E ela vai lá e fala, nossa, não tem homem que presta. De onde está vindo isso? Do que ela acredita. Então, assim como eu usei, minha vida está uma batalha, é matar um leão por dia, é muito difícil ganhar dinheiro, tá tudo muito caro, eu tenho que ficar, cara, eu fico dando volta e volta e volta, eu não saio do lugar, eu não consigo melhorar, eu não consigo mudar as coisas. De onde está vindo essa comunicação? Toda essa comunicação surge do que as pessoas acreditam. E baseado no que eu acredito, saca essa aqui, hein? Essa aqui é top demais, hein? Muito top essa aqui, olha só. O que eu acredito, eu me identifico. Vamos lá. O que eu acredito, eu me identifico. E quando eu me identifico, quer dizer que eu estou criando uma identidade, certo? Então, a minha identidade é um conjunto das memórias que eu tenho, é um conjunto dos sentimentos que eu tenho, dos aprendizados que eu tenho, então eu me identifico com essa versão que está ali. E essa minha identidade, cara, o que acontece? A minha identidade cria a minha realidade. Então, o que eu estou me identificando está criando a realidade que eu estou vivenciando. Nossa, Thiago, que papo louco, eu vou ter que mudar minha identidade, né? No Rio de Janeiro é o Detran, né? Detran RJ, né? Aqui em Curitiba também, né? Não sei se todos os estados, pô, vai ter que ir lá mudar teu nome na identidade. Não, não é esse tipo de identidade. É a identidade que a gente está falando sobre nós, sobre o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, a identidade de quem tem uma vida como uma batalha, ou a vida que está uma luta, ou a vida que está difícil, a vida que não tem clientes, ou a vida que não tem dinheiro, a vida que o dinheiro não
sobra para poder, por exemplo, investir, ou de repente você fazer um curso, comprar um livro, cara, sei lá, fazer uma reforma em casa, comprar um carro novo, seja lá o que for, é uma identidade que está criando essa realidade. Então, para que eu possa alterar a minha vida, eu tenho que mudar minha comunicação. Eu tenho que alterar minha comunicação, eu tenho que alterar minha comunicação interna. Não somente a minha comunicação das palavras que eu vou simplesmente falar. Claro que isso já ajuda. Claro que ajuda. Mas principalmente a minha comunicação corporal. Porque eu posso mostrar para vocês como que isso não funciona. Imagina, o Thiago vem aqui agora, assim, com um tom de voz baixinho, falar assim para vocês. Gente, você tem que mudar a sua comunicação. Porque se você mudar a tua comunicação, você vai mudar a tua vida. Você vai fazer mais dinheiro, você vai fechar mais negócios, você vai ter um relacionamento melhor, você vai fazer seu primeiro milhão. Seja sincero. Deixa aqui embaixo nos comentários. O nível seu de crença em acreditar no que eu estou falando agora, ele aumentou ou diminuiu com a mudança do meu tom de voz? Eu utilizei ótimas palavras. Eu utilizei as palavras corretas, mas não utilizei no tom de voz correto, nem com a postura corporal correta, a ponto de fazer com que você possa acreditar que isso realmente pode provocar um resultado diferente para você. Então, alterar a nossa representação interna, alterar as nossas crenças internas, é o principal ponto que faz com que as pessoas consigam mudar suas vidas. E quando a gente fala disso, a gente tem algumas maneiras de fazer isso acontecer, tá? Algumas formas de fazer isso acontecer. Uma das formas, né, de fazer isso acontecer é através da repetição de determinadas informações que sejam relacionadas àquilo que a gente deseja, tá? Eu gosto muito, por exemplo, de utilizar afirmações, áudios que eu mesmo gravo, né? Até saiu um vídeo ontem no YouTube falando sobre reprogramação mental, que é uma parte, né, bem importante. Usar as frequências, né? Frequência teta junto com o áudio, né? Que isso ajuda a influenciar o subconsciente, as ondas cerebrais do nosso cérebro e tal. É uma forma muito importante. É uma forma, como que eu vou dizer, que ela é necessária se continuar utilizando, talvez, sei lá, durante muito tempo. Eu continuo utilizando até hoje, sempre fortalecendo novas crenças, criando novas crenças, porque eu acredito que o nosso desenvolvimento ele é contínuo, ele nunca acaba, certo? Então, quando eu acredito que eu já cheguei num determinado patamar, eu sei que tem algo além que eu posso ir, certo? Um novo objetivo que eu possa alcançar. Então, é interessante se criar esse fortalecimento naquilo que a gente deseja, tá? Então, frases, afirmações, isso é muito importante, isso é muito legal, isso ajuda demais, principalmente a gente se recordar, a gente se lembrar, certo? Daquilo que a gente deseja, né? E se você deseja muito, talvez você nem precisa que alguém te lembre, certo? Disso. Mas nosso cérebro ele costuma dar foco o quê? Naquilo que a gente vê com mais frequência, certo? Então, esse é um ponto importante, repetição. Outra forma, através, né, reprogramação mental, afirmações e tal. Outra forma que eu gosto muito é através das projeções, visualizações e projeções, tá? E aqui que vem um ponto muito legal, tá? Muito legal mesmo. Quem é aluno do Portal Vida Ilimitada sabe disso daqui que eu vou falar agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui uma coisa bem interessante, tá? Existem alguns tipos de projeções que você pode fazer do teu futuro. Por que às vezes só a afirmação ela não resolve muitas coisas, tá? Mas ajuda, não quer dizer que não ajuda, tá? Por que ajuda? Porque quando eu faço determinadas projeções e eu visualizo aquele determinado objetivo que eu desejo, eu crio o sentimento, eu desperto o sentimento, eu sinto
aquelas emoções, daquela projeção, daquela visualização. Eu ouço áudios, porque o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, nas projeções eu posso fazer tudo isso, né? Principalmente se você tem uma boa condução, quem está te conduzindo, fazendo uma determinada técnica, para que você tenha uma experiência completa, certo? Porque eu posso utilizar uma linguagem apenas visual. Veja ao seu redor, olhe os detalhes, olhe as cores e tal, e eu só trazer para você uma representação visual na visualização. Só que o que acontece? Tem pessoas que, dentro dos 3 sistemas representacionais, aqui baseado na programação neurolinguística também, visual, auditivo e sinestésico, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Elas têm uma necessidade maior de tocar, sabe? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Tem pessoas, por exemplo, que para comprar um tênis, para comprar um sapato, ela precisa ir na loja. Uma roupa, ela precisa ir na loja, ela precisa tocar o sapato, ela precisa tocar a roupa. Ela não consegue comprar pela internet, ela acha isso estranho. Poxa, eu vou comprar sem tocar, sem experimentar. Agora, tem pessoas que, tipo assim, o meu caso, visual, eu ver ali, eu não preciso tocar, sabe? Eu sempre, só de ver aqui, legal, curtir. Tem pessoas que são mais auditivas, elas precisam imaginar isso, elas precisam imaginar o som daquela experiência, tá? E isso provoca determinadas emoções. Então, as projeções e visualizações, elas são muito importantes nesse sentido, tá? Muito importantes nesse sentido, principalmente se elas são feitas dessa maneira correta, visual, auditivo e sinestésico, porque você projeta e sente o sentimento verdadeiro de vivenciar aquela determinada realidade, tá? E assim, dentro dos cursos que a gente faz, seja os online, os presenciais, no online nós temos diversas técnicas que a gente faz isso, né, dentro do portal, da mentalidade de riqueza, dentro do segredo da lei da atração. Né, nossos cursos, todos eles têm técnicas ali. O portal ele tem um módulo bem maior, explicando todo o funcionamento dessas técnicas e tal. Mas tem uma coisa, assim, em relação a essas técnicas, que eu sinto que nas experiências presenciais é mais potente, tá? Por quê? Porque você consegue engajar o seu corpo, criando movimentos com o seu corpo, fazendo determinadas técnicas e determinadas projeções, tá? Que fazer, muitas vezes, no online não é possível. Tem muitas técnicas dinâmicas e projeções que não são possíveis de serem feitas online, tá? Exatamente por conta disso, de você ter que mexer o teu corpo, movimentar seu corpo e outras coisas que eu, enfim, não devo falar aqui agora, tá? São coisas que acontecem nas imersões presenciais, tá? Então, a nossa mente ela não sabe o que é real, o que é imaginário, mas se eu consigo também engajar o meu corpo nisso, o nosso corpo ele tem memória celular. Então, tudo que nós estamos projetando na nossa mente, sentindo na nossa mente, sentindo no nosso coração, as emoções que a gente está sentindo, isso também está sendo ancorado no meu corpo, na minha matéria, né? Está aumentando o meu próprio campo energético, o meu campo, né, vibracional mesmo em si, podendo potencializar ainda mais o meu campo de atração, sabe, das pessoas, das possibilidades das pessoas, do que eu desejo, do que eu, sabe, quero afastar de perto de mim, sabe? Por exemplo, eu quero afastar a escassez, eu quero me aproximar da prosperidade, certo? Eu quero me afastar, sei lá, de maus empregos, eu quero me aproximar de bons empregos, eu quero me aproximar da minha empresa criada, eu quero me aproximar do meu negócio vendendo mais, eu quero me aproximar de um relacionamento saudável, enfim. Então, através dessa mudança desse sistema representacional interno, das nossas crenças, do que nós sentimos e do que a gente acredita sobre nós mesmos, é muito importante porque a gente muda esse nosso campo energético para a gente criar uma nova realidade, certo? Presencialmente isso é muito potente de ser feito, né? E outra coisa também, assim, que eu estou falando aqui com vocês sobre o projetar, né, para o futuro, né, que é fantástico, né? Só que assim, tem um projetar para o futuro, só que muitas vezes não basta apenas você projetar no futuro para você construir, tipo,
Eu não sei se na tua cidade se chamava assim, né? Mas eu me recordo quando era criança, eu morava numa vila, né? Numa avenidinha, lá em Nova Iguaçu, né? Aquela avenida, na frente da avenida lá, assim, tipo, era uma avenida, sei lá, tinha umas 10 casas do lado esquerdo, umas 10 casas do lado direito e do lado esquerdo, que era o lado que eu morava, tinha casa em cima e embaixo. Mas no final da avenida tinha um terreno baldio, né? Eu não sei se na tua cidade também se chama, enfim, terreno baldio. Mas geralmente o que é um terreno baldio, né? Terreno baldio é um terreno que ele tá vazio, que ele tá meio que cheio de tralha lá dentro dele, entendeu? Então, tinha pedaços de madeira, tinha restos de obra, tinha uma árvore lá muito louca lá, enfim, tinha lixo, tinha várias paradas lá, mas era um terreno ali meio zoado. Eu lembro que o pessoal até brincava ali, jogava uma bolinha de gude, sabe? Brincava, às vezes escondia, esconde e tal. Mas, enfim, terreno baldio. E a gente está falando de projeção de futuro aqui, né? Só que ali ainda na minha infância, a gente ficou sabendo, né? E a gente ficou até, de certa maneira, relativamente triste de saber que naquele terreno baldio que o pessoal brincava, ia ser construído um prédio. Um prédio de, acho que, 8 andares ali, né? Lá na frente. A gente ficou pé da vida, né? Pô, que droga, acabaram o nosso terreno baldio, a gente não pode mais brincar, tem mais espaço para brincar no terreno baldio e tal. E assim, a primeira coisa que a construtora do prédio foi fazer para poder construir um prédio de 8 andares, que está em pé lá até hoje, foi limpar o terreno. A primeira coisa que foi feita foi limpar o terreno, foi deixar o terreno plano, deixar o terreno limpo. Essa foi a primeira etapa da construção de um prédio de 8 andares. Então, quando a gente está falando disso, é que não basta simplesmente, muitas vezes a gente querer projetar o futuro, a gente querer criar a realidade no futuro de algo que a gente deseja, de fazer mais dinheiro, fazer mais vendas, mudar de emprego, melhorar o relacionamento, mudar de cidade que você mora, sabe? Tipo, ter uma condição de viver de uma maneira melhor. Se você tiver querendo construir essa realidade em cima do terreno baldio, sabe? Então, imagina lá, tudo quebrado lá, você querer mesmo assim, não, vou botar aqui agora, vou construir. Será que aquele prédio ele estaria em pé lá até hoje? Era criança, aquele prédio está lá até hoje. A mesma fachada, mesmo mudou nada. Não mudou nada. Então, muitas vezes, a nova programação que nós queremos criar, da vida que a gente quer realizar, dos novos resultados que a gente quer ter, se parte da limpeza do teu terreno baldio. E a limpeza do seu terreno baldio é o quê? Olhar lá para o passado, encontrar no passado as mesmas projeções que a gente está falando de se fazer para o futuro, tem que ser feita para o passado. Quem é aluno aí do portal sabe da técnica do perdão que a gente tem lá dentro do portal, na imersão em São Paulo, na imersão também nos Estados Unidos também, lá em New Jersey também. Cada dia dessas imersões, a gente trabalha aspectos diferentes, entendeu? Então, o primeiro dia da imersão é exatamente um dia voltado a essa parte da sua identidade. O que você está identificado hoje? Qual versão sua que você está identificado? Qual a visão de mundo que você está identificado? E de onde que vieram essas identificações? O que está te travando lá? O que está te sugando lá? O que tem de escombro? Porque às vezes um acontecimento, cara. Um acontecimento que aconteceu na sua infância, que você viu seus pais, um acontecimento que você vivenciou na escola, um acontecimento com mamãe, um acontecimento com papai, um acontecimento com titio, com vovô. Um acontecimento cria uma característica, uma faceta da identidade, né? Uma face da identidade. A gente não pode falar que a identidade é como se fosse algo
algo chapado, tipo 2D, né? A gente pode colocar a identidade como algo multifacetado, né? Imagina, por exemplo, uma pedra de diamante, ela tem múltiplas facetas, entende? Então, a gente pode se considerar que a nossa... Oi, voltou aí? Deve ter voltado, hein? Vamos ver. Eu acho que deu uma travada aí, né, pessoal? Então, tô de volta. Então, eu estava falando sobre as múltiplas facetas, né? Múltiplas facetas da identidade. Então, muitas situações do cotidiano, do dia a dia, das nossas vidas, elas podem ser expressadas, determinados comportamentos e aquilo que eu falei com vocês um pouco antes sobre, né, o que a gente fala, né, que foi sobre comunicação aqui, né, no começo, né? O que a gente fala está projetando e criando a nossa realidade. Então, muito importante a gente limpar o terreno baldio, entender lá, buscar, encontrar o que está travando lá, o que pode estar sujo, para que quando a gente for construir essa nova realidade, quando a gente for construir e projetar o que a gente realmente deseja, uma vida com mais liberdade, uma vida com mais prosperidade, uma vida com mais abundância, com mais amor, com mais felicidade, com mais do melhor que existe pra gente, a gente ter a clareza de que, né, a gente não está simplesmente construindo, projetando isso nos escombros, não está projetando isso no terreno baldio. Seria aqui uma outra metáfora parecida com isso, né? Imagina que você foi lá, você tem uma panela lá suja de 15 dias atrás, lá toda engordurada, né? Imagina que você foi lá, quer fazer uma ótima receita, você tem todos os ingredientes novinhos ali, fazendo a receita, mas você usa aquela panela toda suja, toda engordurada, tipo com mofo e tudo, sabe? Será que, mesmo você tendo os ingredientes bons, novos, utilizando essa panela, será que vai funcionar? Será que vai ficar bom? Eu acredito que não. Eu acredito que vai acabar estragando aqueles ingredientes todos, né? Então, muito importante saber ter essa distinção, tá? Tanto da sua projeção, quanto também desse olhar para trás. O olhar para trás, ele é muito importante, porque é onde que a gente limpa para poder construir algo novo. E aí sim começar a projetar, tá bom? Então, cuidado com o que você fala. Preste atenção, esteja mais presente, esteja mais atento no que você anda comunicando, o que você anda assistindo, o que está sendo comunicado, o quanto você acredita naquilo que está sendo comunicado. Porque muitas vezes você pode ver alguém falando alguma coisa e você não acreditar, você rejeitar. Não, isso daí é a vida da pessoa, né? Isso daí é a realidade dela, não é a minha realidade. O que ela está vivenciando é uma questão dela. Eu decido, eu escolho fazer diferente, ser de um jeito diferente, tá bom? Sua comunicação altera a sua vida, altera completamente a sua realidade. E se você quer alterar a sua realidade, melhorar a sua realidade, evento presencial em São Paulo, 27 e 28 de agosto, e depois em New Jersey, 17 e 18 de setembro, lá em Newark, New Jersey, tá? Aqui a gente vai fazer a imersão Vida Limitada, a gente está aí nos últimos dias com um ticket com 40% de desconto, ticket de segundo lote. Mais informações está na minha bio. Um evento de 2 dias com forte impacto emocional para você realmente criar uma nova realidade na sua vida, na tua carreira e nos teus negócios, podendo até potencializar a sua renda em até 10 vezes. Vai ter muita coisa legal que vai ser apresentada, trabalhada nesses eventos, muitas técnicas e muitas dinâmicas associadas exatamente a isso que eu falei com vocês aqui, de limpar aquilo que não serve, para você poder construir realmente algo novo, algo mais próspero, algo mais abundante, algo mais concreto, com o que você realmente deseja, mentalmente e emocionalmente. A sua comunicação muda a sua vida, saiba mais no link da bio, tem alguns posts ali também falando sobre. Hoje, 8 da noite, horário de Brasília, eu estou de volta lá no YouTube, vou fazer uma live sobre procrastinação. Espero profundamente ver você lá com a gente na live mais tarde e também te ver na imersão presencial em São Paulo. Dúvidas, perguntas, deixa nos comentários, manda um inbox. Tamo junto, pessoal. Ótima tarde para vocês e lembre-se, cuidado com o que você fala. Mude a sua comunicação que você vai mudar a sua vida. Se você continuar comunicando tudo do mesmo jeito, da mesma forma, você sabe que a sua vida, o seu negócio vão continuar tudo do mesmo jeito, quiçá
piorando. Valeu, Valéria, que legal que você vai estar lá com a gente também nesse evento, vai ser fantástico. Valéria também é nossa aluna do portal, né, Valéria? Bom demais, vi que tinha um pessoal aqui aluno do portal. Beijo grande, pessoal, ótima tarde para vocês. Muda a sua comunicação, muda a sua vida. Valeu, tchau, tchau.